Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 10 de setembro de 2021. Estamos ainda na pandemia, né, no ensino remoto emergencial. E essa aqui é a disciplina de prevenção e combate a sinistro, em especial aqui o sinistro de incêndio e também o pânico, né? E estamos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, turma do quarto período, né, vespertino. Chegou agora mais um colega, então está aí no chat o nosso formulário de frequência. Hoje, gente, eu comentei ontem na aula que a gente já ia começar os cálculos hoje, tá? Mas me enganei, a gente ainda tem que ver o sprinkler, tá? Então, hoje a aula vai ser sobre os chuveiros automáticos aí, chuveiros de emergência, e aí na semana que vem a gente já inicia aí com esses cálculos de tubulação e de motobomba, tá? Então, falha nossa aí. Foi igual o Jornal Nacional, né? Desculpe a nossa falha aí. Mas vamos seguir. Deixa eu abrir o slide aqui. E dos sprinklers. Enquanto eu abrir, deixa eu voltar para o slide 1, que eu estava dando uma revisadazinha nos slides. Pronto. Está abrindo aí para vocês agora. Pronto, chegou mais um colega, Maria. Quem vai chegando, como já é de costume, o professor tem que ir botando aqui o formulário no chat. Então, assinem aí. Quem é da turma da noite pode assinar agora também, aí, mas só marque lá que é da turma da noite, tá? Então, olha só. Deixa eu receber mais essa pessoa. Peraí. Aguinha. Vamos lá para o nosso momento de sensibilização e mobilização. O chuveiro automático, durante muitos anos, né, a gente chama de sprinkler, porque a gente copiou da nomenclatura norte-americana, né? Então, sprinkler é um aspersor, ou pulverizador, ou é, elemento gerador de névoa. Lembre-se lá do professor Pedro Câncio, né, o nosso professor de higiene ocupacional, a diferença de névoa e de neblina, né? Névoa é quando você parte do líquido para o particulado líquido, né? E neblina é quando você parte do vapor para o particulado líquido. Então, aqui em Natal, já vi alguém dizendo assim, quando começa a chover, aquela chuva fininha, se está lebrinando, não é que está chovendo lebres, né? Mas é verdadeiro esse termo, é uma neblina mesmo, porque está se formando particulado fino de líquido que teve origem no vapor d'água. Então, isso é uma neblina. Tá? No nosso caso aqui, névoa. Assim como a pistola de pintura fabrica uma névoa, como o pulverizador de agrotóxico forma uma névoa, a gente vai formar aqui uma névoa e água, né? Claro que o objetivo aqui é aproveitar o calor específico da água para quando ela virar vapor novamente, roubar o calor ali do incêndio. E aí vocês vão ver que a gente usou esse termo sprinkler, mas aqui a norma traduziu a partir agora do ano de 2018, a norma brasileira está chamando aí de chuveiro automático. Tá? Mas se a gente chamar de sprinkler também não é nenhum pecado, tá? Não é nenhum capitalismo selvagem a gente imitar os americanos, não, porque os caras estão à frente, né, na pesquisa, e nem tudo que dá certo lá dá certo aqui, eles têm alguns problemas lá que a gente não tem aqui, nós temos alguns problemas aqui que eles não têm lá, né, mas usando a ciência, né, a gente pode aproveitar muito da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico das nações que estão mais adiantadas aí, que estão mais ricas, né, não que estão mais ricas, mas que elas usam melhor o seu dinheiro, têm melhor dinheiro, né, e desenvolvem aí o refino. O Brasil também trabalha muito com pesquisa, mas em algumas coisas a gente ainda está bem atrás, né, de alguns países mais desenvolvidos aí. Então vamos lá. É esse cara aqui, o nosso sprinkler, tá? Aspersor, nosso chuveiro automático.
Aqui no Brasil, a gente usa normalmente o sistema de tubo molhado. Tá? O que é um tubo molhado? É o tubo que tem água dentro dele sempre, tá? Então, esse é o sistema que a gente usa aqui no Brasil. Nos países aí que não são tropicais, existe um problema sério que é justamente as baixas temperaturas que fazem a água congelar na tubulação. Aqui no Brasil acontece eventualmente, tá? Meu cunhado tem uma casa de campo lá na Serra de Santa Catarina e no inverno congela a água dentro do cano. Você tem que esperar o sol descongelar ou esquentar uma chaleirinha d'água no fogão a lenha e derramar sobre a tubulação que está aparente lá na rua. Tubulação subterrânea não tem esse problema, mas a tubulação que está aparente congela. A roupa chega a congelar, se você esquecer uma roupa no varal de noite, ela fica dura, né? Congela no varal. Mas isso é uma questão eventual, né? Mas para os países aí que estão fora desse eixo tropical, isso é normal, você ter 30 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero, e como a gente sabe, a água solidifica a 0 grau, né? Na pressão normal aí, a água solidifica a 0 grau. Então, isso é um problema. E é por isso que os americanos usam um outro sistema chamado sistema dilúvio, onde não tem água dentro do cano, e quando você aciona, eu vou explicar melhor isso aqui, mas quando você aciona, aí a água é bombeada. Aí a água vai estar no reservatório, com um tratamento especial para ela não congelar, e você contorna esse problema. Outro sistema é o de tubo seco. Já vou apresentar para vocês aqui um pouquinho mais para frente, em outro slide. Então, no Brasil, o sistema tradicional é esse aqui, ó. Tubo molhado, então a gente faz uma rede, uma tubulação, com vários ramais e vários chuveirinhos aí. Só liga o chuveirinho que tiver atingido a temperatura de incêndio. Os outros não vão acionar. Então, como é que eu sei? Deixa eu ver se vocês estão, o que vocês estão me vendo aqui. Estão me ouvindo, né, gente? Deixa eu ver, estou com o microfone, câmera, tudo certo aqui aberto. Então, como é que eu sei que eu tenho que ter no meu prédio, na minha empresa, no meu shopping center, aqui no meu hospital, na minha usina nuclear, aqui no meu hotel, na minha casa de eventos, meu templo religioso, né? Como é que eu sei que eu tenho que ter sprinkler, né? Como é que eu sei que eu tenho que ter um chuveiro de emergência? Vou lá na IT 01, tá? Sem ser muito religioso, mas vamos lá no mandamento número 1, amai a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento aí dos judeus, né? Os 10 mandamentos aí dos hebreus, Moisés, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas seria aqui a IT 01. Ela é a norma que vai reger as outras normas, tá? Ela vai dizer as linhas gerais e também vai classificar as edificações. Aí, claro, depois eu vou ter uma IT para cada sistema, onde eu vou especificar, né, o sistema preventivo por extintores, o sistema preventivo por hidrantes, o chuveiro de emergência, aí, de chuveiros automáticos. Né? Então, veja aqui, ó, se a sua edificação é classe B, é um serviço de hospedagem, por exemplo, um apart-hotel, um hotel, um motel, uma pousada, você vai ter que vir nessa tabela aqui, aí você vai ver, essa tabela é para o B1 e o B2. Aí, por exemplo, eu vou precisar de chuveiro automático apenas quando o meu prédio tiver entre 23 e 30 metros de altura. Né? 23 e 30 metros de altura. Então, por exemplo, se você é o técnico de segurança aí de uma grande rede de motéis, normalmente você não vai ter esse problema, porque quem conhece um motel, né? Esse nome era para esse nome não era para ter diversões de adultos, né? Mas um motel é um hotel de trânsito, um hotel para quem está motorizado. Então, aqueles hotéis de beira de estrada, né? Aqui no Brasil, o trânsito é outro. De qualquer forma, essas edificações normalmente têm dois pavimentos, né? Então, não vão ter mais de 23 metros para precisar do sprinkler, chuveiro automático. Mas se você trabalhar com técnico de segurança do hospital aí, da EBSER, né, do hospital universitário, se você trabalhar no Hospital São Lucas, no Hospital da Unimed, aí vamos ver se... Aí não vou usar essa tabela, né? Que essa tabela aqui é para serviço de hospedagem. Vou pegar lá de hospital
e vou ver as alturas, a altura que tem, a área que tem. Tá? Pode falar, Matheus. Professor, boa tarde. Aí esse x elevado a 7, x elevado a 3, significa o quê? Esse x elevado a 3, x elevado a 9, aí, x elevado a 2, é uma nota de rodapé, tá? Embaixo da tabela tem uma notinha lá, nota 3, somente para edificações do tipo tal, não sei o que lá, sabe? São várias notinhas de rodapé, tá? O x é que indica que tem que ter o sistema, tá? E quando tem uma notinha dessa daí, de x1, x2 aí, não é que ele está elevado ao quadrado, não, é que ele se referencia a uma condição específica no pé da tabela, tá? Vocês olharem na NR, na IT vai ter isso, certo? Então, olha só, a tabelinha aqui para o IFRN, tá? Então, grupo E, educacional e cultural, tá? Imagine aí um teatro não, teatro já vai ser reunião de público, né? Mas, assim, uma oficina de cultura, né? Uma escola de música, por exemplo, aí, entra aqui nessa categoria também. No nosso caso aqui é o E4, tá? Que é a escola de formação profissional. Tá? Todo ensino é profissional, né? A gente ensina, não dá para fazer um ensino amador, né? Ensino brasileiro, o sistema de ensino brasileiro, ele é profissional, mas aqui entenda ensino profissionalizante, tá? Eu estou dando ali uma profissão para o meu estudante, tá? E com a reforma do ensino médio, aí, a proposta do governo é que o ensino médio ele seja profissionalizante na rede estadual, né? Não só na rede federal, como é o IFRN, né? Mas que você possa existir ali, as escolas de nível médio sejam escolas que forneçam uma profissão, curso técnico, né? E já existe essa movimentação, inclusive aqui o Rio Grande do Norte quer montar um instituto estadual de educação, ciência e tecnologia para ofertar aí, bem baseado aí no modelo do IFRN, ofertar o ensino médio com o curso técnico. Existe a opção também do ensino concomitante. Então, como é que seria o ensino concomitante? Você faz as disciplinas do ensino médio numa escola e pode fazer as disciplinas técnicas em uma outra escola. Então, nesse caso, a escola que tem só as disciplinas científicas ali, ela não é E4, tá? E a outra escola, que teria só as técnicas, seria uma E4, né? No nosso caso, o IF, o curso de vocês é só as disciplinas técnicas, né? Vocês não têm o currículo básico porque o de vocês é um pós-médio, né? Mas é possível a gente ofertar o técnico de segurança do trabalho também concomitante. Enquanto a pessoa está fazendo lá o ensino médio, faz na outra escola o técnico, né? Ok, então aqui também, de novo, a gente vai ver que só acima de 30 metros de altura, uma edificação E4 vai ser obrigada a ter o sistema de sprinkler, né? E para vocês não esquecerem disso, tá? Eu vou contar uma história real aqui, um fato real. Esta é a sua vida, a carreira do professor Ricardo, né? Quando a gente contratou a empresa para fazer os projetos aqui de adequação do IF, porque os nossos prédios já sofreram algumas alterações, valia a norma antiga, sabe? E aí foi bem nessa transição, e o projetista lá disse, olha, vai mudar a IT. Então, se vocês tiverem paciência aí de esperar, a gente já tinha feito um contrato com ele, né? E se vocês tiverem paciência de esperar, o IF não vai precisar de chuveiro de emergência, chuveiros automáticos. E aí se economiza um dinheirão aí, sabe? De instalação, né? Não só no projeto não, mas na instalação dos equipamentos, na manutenção. E foi isso que ocorreu, né? A gente topou isso, né? Aguardou um pouquinho sair a nova IT. E aí foi projetado sem os chuveiros de emergência. Mas vocês vão encontrar, por exemplo, lá na Universidade Federal, prédios que foram construídos de acordo com a norma antiga e tem o chuveiro de emergência nos corredores, principalmente aí, nas rotas de fuga, né? Ok, então a norma que a gente usa da ABNT é essa daqui, a 10.897. Olhando aí no catálogo da ABNT, vocês vão ver que a versão dela é agora de 2020, tá? E por sorte, nessa norma aqui custa R$ 150, né? Quando eu ia comprar, me lembrei, né? Abriu-se o céu, deu uma luzinha e disse, opa, o IF tem um convênio com a ABNT.
E aí fui até o site da biblioteca, clique aqui para ativar o sistema, não sei o que, se cadastre aqui, não sei o que lá. E aí, como eu sou professor e vocês são alunos, vocês também podem acessar, a gente pode acessar a norma para consulta. E aí, nesses tempos de crise, onde o professor precisa economizar R$ 150, né, para pagar aí a gasolina aí e tal, né, e aí acessei lá, me cadastrei, acessei, dá para você abrir a norma e visualizar a norma, dar um print em alguma tela ali, para você botar aqui no slide, tá? Então, esses meus desenhos aí não são roubados de nenhuma norma, não, eles são cedidos pelo convênio com a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Muito bem. Outra maneira de você consultar uma norma sem ter essa norma é consultar um artigo de alguém que se baseou na norma para escrever um artigo científico. Também é possível você obter isso de graça, né? Sem ser pirata aí de norma. Mas a gente tem que estar atento se é a norma atual, né? Se esse artigo foi escrito de acordo com a norma atual. E a IT a 23, né? E ela é igualzinha à IT 23 de São Paulo. Inclusive, ali quando fala em bibliografia dessa IT, bota lá IT 23 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, vocês já devem ter visto aí nos garagens de supermercado, nos shopping centers, em alguns teatros, casos de reunião de público, em igrejas também, esses chuveirinhos aí. É claro que quando é um local que precisa de um acabamento interno, você não vê a tubulação, né? Você vai ver só o bico do sprinkler, só o chuveirinho, e essa tubulação vai estar embutida em um forro decorativo, e a gente tem que tomar um cuidado aqui, que se esse forro for combustível, você tem que ter também o sprinkler para cima do forro, ou se eu tiver alguma carga incêndio acima desse forro, por exemplo, uma estrutura de madeira, eu tenho que ter o sprinkler para o lado de cima do forro também, tá? Porque o fogo pode se originar acima do forro, né? Ou pode se originar ali. Vocês, não sei se vocês já visitaram aqui o shopping Via Direta, né? O shopping Via Direta, ele já foi uma fábrica têxtil ali, uma indústria têxtil, e vocês vão ver que ele tem um pé direito bem elevado, lá na praça da alimentação, inclusive tem o sistema de iluminação, ele é pendurado lá com umas barras de aço, uma vez até caiu uma barra dessa por conta do vento, foi desgastando o parafuso, a barra caiu lá, quase acertou uma pessoa lá, e hoje você vê que ela é toda amarradinha com umas correntes, assim, de reforço, e vocês vejam que as lojas estão abaixo desse pé direito do prédio e tem forro, né? Então eu tenho que ter o sprinkler dentro da loja e também acima do forno, rente ao teto do shopping, também vou ter que ter o sprinkler, porque, claro, o calor sobe, né? A convecção vai criar uma corrente, aí o fenômeno da diminuição de densidade do ar vai criar uma corrente ascendente e vai levar o ar quente, claro, para cima, então isso a gente chama de convecção. Então tem que ter lá o sprinkler, o chuveiro só vai disparar quando ele for sensibilizado pela temperatura, senão ele não liga, tá? E a gente tem os três sistemas, eu devia ter botado uma animação aqui, não coloquei, os três sistemas. Esse sistema dilúvio, já falei, é o sistema norte-americano, tá? Vocês podem assistir ali, se eu não me engano, é no Missão Impossível 3, o filme aí do Tom Cruise, né? Tom Cruise está gravando agora, já está terminou, vai lançar agora o filme Top Gun 2. E o Missão Impossível, acho que já está no Missão Impossível 4 ou 5, sei lá. Mas tem um filme, me ajuda aí, Matheus, tu que és fã aí, é o Missão Impossível 3, eu acho que tem aquela cena de que ele vira inimigo do Estado, então eles têm que capturar ele, aí ele entra no prédio do FBI lá, não sei se é no prédio do FBI ou no prédio da CIA, que precisa buscar lá uma informação lá. E aí os caras descobrem que ele está lá. E aí, para sair, o que, que ele faz? Pega lá uma garrafa lá de álcool, lá, entra num depósito lá, e toca fogo numa bucha de papel lá, num negócio, e vai lá e molha o sensor do sprinkler. E aí, pô, deu essa desgraça, deu o dilúvio, choveu no prédio todo, disparou o sistema de alarme, e criou aquela confusão, e aí ele pô, deu um tapa lá no bombeiro, roubou a roupa do bombeiro, e saiu do prédio disfarçado de bombeiro, conseguiu fugir, né? Enganou todos os outros agentes secretos lá, que eram muito menos treinados do que ele, né? Porque o Tom Cruise é o Tom Cruise, dá um tempo, o cara é das forças especiais, é o MacGyver da época de vocês.
Na minha época tinha um outro cara chamado MacGyver, né? E fazia essas coisas também. Então, qual é o lance ali? Por que que é assim? Porque se eu usar água no tubo, quando der o inverno, esse tubo congela e lascou, né? Então, assim, para o tubo não congelar, tem que ter um sistema de calefação que vai aquecer esse tubo. E isso é caro, né? Então, a gente faz rebaixa o teto e tal, e faz um sistema de calefação só onde tem pessoas. Então, se usa o sistema dilúvio. Existe também, que se pode usar aí para o frio, o sistema de tubo seco. Então, o que é o tubo seco? É um tubo que é pressurizado com nitrogênio ou ar comprimido. A gente prefere o nitrogênio, porque o ar comprimido tem água também, tem vapor d'água. Mas eu pressurizo com nitrogênio, que é os 79% aí da nossa atmosfera é nitrogênio, um gás barato aí de se obter. E aí eu tenho um sensor em cada bico do sprinkler. Aí sim, quando eu estouro um bico de sprinkler, a pressão da tubulação cai e aí abre a válvula de água. Aí vem a água e a água só sai naquele sprinkler que rompeu. Tá? Então esse é o tubo seco. E o tubo molhado é o sistema aqui Brazuca, né, do Brasil, aqui na Pátria Amada Brasil. Um tubo vermelho da Pátria Amada aí, cheio d'água. Né? E nossas tubulações jamais serão vermelhas. Né? Não, a de incêndio tem que ser vermelha, deixa de ser tão patriota, né? Ela tem que ser vermelha, se ela for aparente, tem que ser vermelha. Não quer dizer que seja uma tubulação comunista, né? Cuidado que algum robô, algum androide pode pegar esse meu vídeo aqui e me denunciar aí para o Sistema Nacional de Informações, como esteja aqui doutrinando meus alunos, né? De qualquer forma, essa água tem que ser distribuída igualitariamente, tá? Um sistema onde eu não tenho divisão social de classes aí, e eu vou ter a água, seja lá você for rico ou for pobre, vai ter um chuveiro de sprinkler na sua sala, tá? Mesmo que você seja lá um proletariado, uma pessoa que vive do seu trabalho, vai ter lá um sprinkler. Vamos lá. E essa figura a gente já viu na outra aula, da esquerda aqui são as prumadas de hidrantes, né? E aqui na direita são os ramais de sprinkler. Eu tenho uma prumada principal, tá? E nessa prumada principal a gente vai ter que ter uma válvula de governo e alarme, vocês já vão ver o que é isso, né? E, e eu posso ter os ramais em cada andar, aqui no caso uma edificação vertical, certo? Essa figura a gente já viu 3 vezes, não vou detalhá-la novamente. Não, vou comentar aqui. A norma me diz, gente, que se eu usar uma bomba só para o sistema de hidrantes e para o sistema de sprinkler, eu tenho que garantir a pressão do hidrante e também a pressão do sprinkler. Então, vou ter que dimensionar uma bomba que dê conta de tudo, tá? E a vazão do sprinkler é um pouco maior do que a do hidrante, porque a gente dimensiona para 4 bicos de sprinkler acionados ao mesmo tempo, tá? Então, pode ocorrer também de você abrir um hidrante junto com o sprinkler. Então, tem que ter uma bomba que dê conta disso, né? De 2 hidrantes e 4 sprinklers. Ou a gente opta com esse sistema aí, usar uma bomba para sprinkler, outra bomba para hidrante. E aí, claro, cada bomba vai ser dimensionada para a pressão que eu preciso em cada sistema. Então, a norma pede também, a IT me diz que eu não preciso colocar todo o projeto executivo no projeto que eu remeto para o Corpo de Bombeiros, tá? Mas ele me pede que tenha pelo menos o isométrico e um projeto com a simbologia. Tá? Então, o que é o projeto executivo? Eu não preciso ter todo o memorial descritivo, com todos os componentes, como a gente tem nos outros sistemas, tá? Distintores. Então, isso simplifica um pouco. Agora, a norma diz que você tem que ter o projeto completo na empresa, para que se o bombeiro quiser consultar lá, durante a visita, durante a inspeção lá, a vistoria, né, do Corpo de Bombeiros, ele possa consultar, tá, esse projeto. E claro que a empresa vai querer ter esse projeto, porque não dá para fazer manutenção de maneira adequada em coisas que não tem projeto. Tá? A gente tem um problema aqui na Universidade Federal, que tem aí quase 70 anos, acho que 70 anos, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem várias tubulações ali que não tem projeto. Então você vai lá fazer uma escavação para fazer um dreno de água de chuva e acerta uma tubulação de alta tensão lá, subterrânea, acerta uma tubulação de água que alimenta um prédio, né? Então fica complicado você ter um sistema sem projeto
Então, as empresas optam em projetar as suas coisas, né? Se diz muito que no Brasil tudo é improvisado, que o Brasil é fuleiro, que o Brasil não pensa em nada, mas assim, quem ganha dinheiro pensa, tá? Não se iludam não, tá? Quem ganha dinheiro, quem é um capitalista aí, ele tem que ser organizado, senão ele vai dar lucro, né? Ele vai dar prejuízo, né? Ou vai ter que ter lucro por um mecanismo que seja um mecanismo periférico aí de captação de dinheiro, né? Aí depois cai aí numa operação lava-jato dessa daí e é descoberto que você está sobrevivendo com dinheiro público, né? Veja, eu tenho que ter o projeto, tá? Mas o projeto que eu vou apresentar para o bombeiro, hoje eu estou meio politizando essa aula aqui, né? Quem fosse, não, vamos polarizar minha aula, tá? Estou só comentando assim, meio de maneira subliminar, né? Mas é para vocês se lembrarem do projeto de incêndio, tá? Não vão aí querer fazer nenhuma manifestação política aí, interditar o IF por conta do que o professor Ricardo falou, não. Vamos lá. Eu vou ter que ter o projeto, o isométrico, que é isso aí, é uma projeção em 3 dimensões aí do sistema de tubulação e dos bicos de sprinkler e também dos componentes, as válvulas e tal, o reservatório. Tá? E a NBR 10897, aí a BNT, ela me recomenda 2 tipos de sistema, tá? Esse sistema em anel fechado. O que que são essas bolinhas aí? Ó? São os chuveiros de emergência, tá? Imagina que eu estou cobrindo aqui o estacionamento do supermercado Nordestão. Então, cada bolinha dessa é um bico de sprinkler, e eu tenho um anel ali, um anel fechado. Para que esse anel fechado? Para que a água chegue no sprinkler por mais de um caminho, tá? Então, imagine que vai arrebentar um sprinkler num canto e outro no outro aí, eu posso ter 2 vias para a água chegar até lá, para eu ter menos perda de carga, eu ter mais equilíbrio de pressão, evitar um fenômeno também chamado golpe de Ariete. A gente vai estudar quando fizer o projeto de tubulação aqui, o cálculo do projeto de tubulação. Tá? Então, esse é o sistema de anel fechado, e posso ter também essa alimentação tipo grelha, aqui o sistema tipo grelha. Então, vem por fora, né, a tubulação, e todas as tubulações, todos os ramais aí são ligados em 2 pontos, para eu ter 2 vias aí para alimentar cada bico de sprinkler desse. Né? E posso usar um sistema de ramal também. Por exemplo, somente um corredor que eu vou colocar, o bico de sprinkler, eu vou usar somente uma tubulação com os chuveirinhos ali. E qual é a distância entre um chuveiro e outro aí, tá? A norma me coloca lá pressão e vazão, tá? E em função da altura que esse sprinkler está instalado, ele vai abrir um cone. Se lembram lá da aula de para-raio, né? Não tinha um cone lá com um ângulo? Então, dependendo do meu bico de sprinkler, se ele é superior, se ele é lateral, se ele é inferior, a gente já vai ver esses modelos aí, eu vou determinar a altura que esse bico vai ficar, tá? E aí com isso eu consigo saber a abertura que ele vai ter para ele poder, para cada bico de sprinkler, completar, vamos fazer assim, ó, o círculo do outro. Né? Normalmente ele vai abrir aí um raio de 2 metros, cada bico de sprinkler, um círculo de diâmetro de 4 metros, tá? Então a distância entre um bico e o outro desse aí, normalmente é 3,5 metros, tá? Porque eu tenho que fazer chegar, fazer os círculos se entrelaçarem, tá? Os círculos de proteção. Lembrando, né, que não vai chover em todo canto aí, vai chover somente no bico de sprinkler que for excitado lá pelo calor, tá? Então imagine ali no Nordestão, pega fogo em um automóvel, né? Então vai arrebentar aquele sprinkler que está em cima daquele automóvel. Se esse sprinkler não der conta do incêndio, começa a arrebentar os sprinklers próximos ali, e me criar uma área ali com névoa de água, claro, né, para apagar ali esse incêndio, tá? Pode ocorrer em 2 pontos distantes um do outro, pode ocorrer, por exemplo, um incêndio criminoso. A pessoa lá prepara um atentado terrorista, aí, sei lá, contra o supermercado nordestão, vai querer fazer um assalto, quer fazer uma distração lá, então bota uma garrafa de gasolina num canto e no outro do, dos automóveis ali no estacionamento, por exemplo, né? Então, pode ocorrer também de disparar em 2 pontos. Mas aí o sensor vai deflagrar ali essa, essa temperatura, vai ler essa temperatura e vai disparar o sprinkler. Tá? Esse vídeo eu vou mandar para vocês
Me lembrem depois aí, gente, de eu mandar no WhatsApp, tá? Que eu não posso mostrar o vídeo aqui. Mas esse vídeo aqui é muito legal, porque ele é uma instalação que foi projetada para teste, para pesquisa mesmo de incêndio, tá? Então ele tem ali em cima, ele tem várias aberturas para saída de fumaça. Então tem vários ensaios nesse vídeo, eles fazem uma montanha ali de madeira, e aí eles fazem um ensaio lá, vamos fazer um ensaio sem saída de fumaça. Aí dispara o sprinkler, mas o sprinkler não consegue dissipar a fumaça. Então ele vai atuar ali tentando apagar o fogo, mas ele não consegue dissipar a fumaça. Então isso é ruim para o abandono, né? Aí tem uma outra situação que abre uma parte do teto. Aí eles querem saber, pô, se essa abertura do teto não vai sair o calor por essa abertura e aí o sprinkler não vai ser acionado, né? Então fazem esse ensaio também. E é assim que se desenvolve tecnologia, né? E as normas, nossas normas aí são baseadas nesses estudos aí para desenvolvimento de tecnologia, para eu poder projetar o meu sistema de uma maneira que ele funcione, né? Tá? Imagina lá, eu abro o teto da empresa toda e nunca vai aquecer o sprinkler, ele nunca vai disparar, então tem que ter algum jeito de conseguir drenar a fumaça para as pessoas não morrerem intoxicadas, sem prejudicar o acionamento do sprinkler. Tá? Eu posso também usar um outro modelo de sensor, por exemplo, um sensor infravermelho, que vai ler o calor lá do fogo e não o calor que está no teto. Tá? Seria uma opção também, tá? Para disparar um sprinkler. Pronto, aqui temos dois modelos, na verdade são três modelos principais, mas vamos ver esses dois aí. Ó. Esse primeiro modelo, aliás, todos os dois aí são sprinklers de ação lateral, tá? Só que esse da esquerda, ele tem um defletor para ele ser instalado na parte de cima da tubulação, voltado para cima, tá? E aí ele tem um defletor para poder jogar essa água toda para o lado esquerdo aí, ó, como ele está na esquerda aí, vai jogar lá para o lado esquerdo. Né? Perna esquerda à frente, defesa Guedambarai, né, do Karatê, pronto, é uma defesa isso aí, contra incêndio, para a esquerda. Tá? E por que eu vou instalar o sprinkler acima da tubulação? Porque em algumas situações a tubulação não consegue passar rente ao teto, por algum motivo tem que vencer ali uma viga, mas a fumaça vai subir rente ao teto. Então, eu tenho que colocar. E por que eu não coloco ele no centro do corredor? Em algumas situações, eu também não posso instalar no centro, não consigo passar a tubulação por ali. Então, a gente põe na lateral do corredor e faz esse chuveiro direcionar para um lado, né? Então, aquele defletor ali está defletindo para a esquerda. E aquele ali, do lado direito, mesmo ele sendo ali tendo um bulbo vermelho, né, ele é um defletor de direita, né? Na verdade, esse defletor aí é o PMDB, né, ele pode ser de direita ou de esquerda, é só você girar ele para o outro lado, ele vai fazer chover para o outro lado. Então, vejam que ele está abaixo da tubulação e ele vai lateralizar, então a gente vai usar ele também numa lateral de corredor, numa área onde eu não possa passar aquela tubulação no centro da área que eu quero proteger, tá? Nesse caso aí, se eu tiver um forro que seja incombustível, eu vou botar o sprinkler abaixo do forro, tá? E eu não tenho nada combustível acima do forro, e esse forro também não pega fogo, claro, eu posso colocar isso, e aí ele seria lateral. Tá? Esse aqui, ó, é um superior central, tá? Então, vou botar ele virado para cima da tubulação, mas a água, quando romper aquele coisinha vermelho ali, na verdade é uma cápsula um fluido termoexpansível, tá? Então, quando ele aquece, aquele líquido ali vai expandir e vai quebrar o vidrinho ali, tá? E aí, quando quebra o vidrinho, ele solta aquela parte douradinha aqui, deixa eu ver se passo o mouse, essa parte aqui sai, ó, e isso aqui é o que a gente chama de obturador, é um tampão, tá? Tampão do buraco, né? Quando o dentista vai fazer uma obturação em vocês, o que ele está fazendo? Está fazendo um buraco no dente de vocês para tirar ali a parte atacada por bactérias ali para conseguir fazer a restauração, né? Tem que obturar, abrir, e esse obturador aí vai ser o nosso agente que vai permitir a passagem da água, né? E essa água vai bater nesse defletor ali, nesse caso aí é um disco, e ele tem essas garrinhas aí. Se eu montar ele de cabeça para baixo, não vai funcionar muito bem, tá? Porque ele é feito assim para abrir um guarda-chuva para baixo, tá? Se eu montar ele de cabeça para baixo, ele vai abrir um guarda-chuva para cima, e aí não vai me dar cobertura, não vai chover logo abaixo do sprinkler, tá?
Então tem que tomar cuidado aqui para não instalar o bico errado, né? Para o lado de baixo, veja que ali a coroazinha ali do meu sprinkler é diferente, né? Então nesse caso aí, quando ele é voltado para baixo, eu não posso montar ele virado para cima, que ele não vai abrir o cone corretamente, tá? Então ele vai abrir o disco e logo abaixo também chove, no centro do sprinkler ali também chove, né? Tá? E essa ampola aí é o nosso elemento expansível. Eu posso usar também um elemento fusível, tá? Um metal que vai derreter ali com a temperatura e vai expandir isso, tá? Em algumas situações a gente pode usar esse elemento fusível. E eu posso usar simplesmente um sensor de temperatura, como um sensor de alarme, né? Que vai acionar, por exemplo, aquele sistema do dilúvio. Mas tradicionalmente aqui no Brasil se usa esse. Ó, aqui é para um forro, você tem ali um forro decorativo. Existem vários tipos de forros decorativos, né? Nos shoppings, se você já for ali no shopping via direta, tem ali uma loja de aquário muito boa ali, que eu compro os peixinhos às vezes ali, via direta. Tem também o sacolão ali, sacolão esquisito, né? Loja esquisita para a gente comprar bugiganga ali. Às vezes eu compro os prêmios ali que eu sorteio nos abandonos aí, desses exercícios de abandono de prédio. Lá compro uma caneca, uma coisa assim. Você tem uns forros assim decorativos nas lojas, locais onde você olha para cima, e tem também uns forros que são tipo uma veneziana, se você olhar bem para cima, você consegue ver a tubulação, mas como a gente olha em ângulo, você acaba vendo só o material cruzado, né? E ele já serve como colocação. Nesse caso, como ele é um forro vazado, a fumaça vai passar por ele, eu tenho que ter sprinkler acima também, tá? Mas se você tiver um forro que seja incombustível, como esse aí, ó, feito de lã de vidro, e acima dele eu não tenho nenhuma carga de incêndio, aí posso usar o sprinkler somente abaixo do forro, tá? Então é esse aí com essa coroazinha aí que não tem os dentinhos elevados, né? Aquele que tem os dentinhos vai ser pro superior, tá? Ok? Pronto, um detalhe da norma também aqui, gente, é que ela diz que eletrocalha fechada não é considerada carga incêndio. E é muito comum a gente ter em cima do forro, além das tubulações, a gente ter eletrodutos e eletrocalhas que vão estar condicionando a minha fiação, né? A fiação ela é isolada com plástico, né? Mas esse plástico tem um aditivo anti-chama, tá? Então ele não é considerado um aditivo retardante de chama, ele não é considerado carga incêndio. Mas se eu tiver uma estrutura de madeira, por exemplo, ali, já lascou, né? Aí tem que ter sprinkler ali também, acima do fogo. Ó, aqui dá para ver nesse detalhe melhor isso. Então tem uma tubulação que está acima do forro e o sprinkler descendo. E nesse caso da direita ali, quando eu tenho alguma coisa que seja combustível, tem que ter o sprinkler também rente à laje lá, né? Eu tenho que instalar ele rente ao teto, acima do forro e rente ao teto, porque é onde vai se acumular o calor, tá? Por convecção, é onde o calor vai estar, então ele vai acionar. Então veja ali que a coroazinha, dá para ver um detalhe bem sutil aqui, né? Essa coroa aqui tem o dentinho voltado para baixo, né? E essa aqui tem o dentezinho plano. Ela não tem o dente, ela tem só a coroa, né? Plana. Então cuidado para não instalar um desse aqui em cima dessa maneira, que ele não vai funcionar bem. Tá? Na mesma tubulação, a gente instala os dois sprinklers. Muitas vezes a gente tem que vencer vigas de sustentação, tá? E nessas vigas aí eu vou formar bolsões de calor. Tá? Então, até uns 560 milímetros, aí 56 centímetros, tá? Eu posso usar, não preciso botar desde que essas colunas tenham menos do que 2,3 metros umas das outras, né? Se tiver mais, eu tenho que botar o chuveiro rente à laje, lá em cima, tá? Pequenos bolsões assim, o calor vai se acumular ali, ele vai descer, tá? Não vai ter um fluxo de fumaça, então eu vou ter calor para acionar os sprinklers ali no ramal. Tá? Pronto, como é que eu vou ligar? Opa, já está na hora do intervalo. Peraí, vamos parar aqui a nossa aula.
assuntos ainda para depois do intervalo. Deixa eu parar aqui. 14h47, né? Foi justamente aí os minutinhos a mais aí que a gente atrasou para começar. Ainda tem mais uns minutinhos, né? Uns 3 ou 4 minutinhos aí. Mas vamos fazer um intervalo para não ficar muito cansativo. Vocês têm alguma pergunta? Podemos parar um pouquinho, então? Então, bora lá. Parar a gravação. Intervalo, 15 minutos.